Boa Amor noite. é amor, pulsação, vibração. Boa Os meus, a- noite. os meus amigos estavam empolvorosos, porque ontem eu brinquei com eles. Eu chamei a Maria para tomar um drink, ela topou, e vocês podem ir pro boteco com a gente. Beleza, hoje às 8 horas, estamos aqui. Esse momento de isolamento para mim sozinho aqui tá me lembrando muito o divã de quando eu fazia análise. Eu fiz análise durante muito tempo, e aí durante um período ela me pôs no divã, e a sensação de ficar isolado para a parede comigo mesmo, no começo era muito assustador. Eu levei muito tempo para aprender a achar aquele lugar interessante, sabe? Tinha uma rejeição, tinha uma dificuldade de ficar ali. E aí, quando eu embarquei na onda, era um momento de isolamento comigo mesmo, que não tinha o outro para eu medir expressões, para eu comparar se estava interessante ou não a conversa. E aí eu me sentia muito vulnerável e muito isolado em mim mesmo, né? E estando sozinho aqui em casa, eu tô sem análise acho que faz 1 ano e pouco, 2, me lembrou muito esse lugar do divã, de quando ele era confortável, sabe? E eu queria saber se para você é um bom começo de papo, isso faz sentido. Bom, o que é um bom começo de papo, né? Qual coisa, né? Isso é engraçado até, né? Assim, já vamos chegar nisso específico que você falou, mas assim, só pegando aqui um parênteses, né? Às vezes vem alguém na sessão e diz assim, não, deixa eu só te falar uma coisa antes. E, desculpa que eu tô atrasado, ou a semana que vem não vou poder ir, ou, é porque eu tô te devendo, porque eu não posso pagar, ou porque qualquer coisa. A gente já sabe, você pode apostar que isso já é o básico daquela sessão. Aquilo já vai ser a frestinha que a gente achou, ou que algo na gente achou de brecha do inconsciente para dar uma atravessadinha e para dizer algo que é relevante. Que seja assim, está começando a sessão, agora você fala, ufa, finalmente eu consegui essa conexão, estava desesperada, que se eu ia conseguir falar com você. Esse pequeno esse quadradinho, esse recortezinho que a gente faz, de alguma maneira, a gente pode ou não problematizar isso no interior. Mas a gente já sabe que isso é o básico, isso é a abertura. É como se fosse de música, aquela primeira frase musical. Então ela já diz, né? Não tem assim, isso é um bom começo de conversa, tanto que comédia romântica, né? Qualquer coisa pode derivar num bom começo de conversa para esse encontro, não é? Sim, Derrubou total. a culpa na outra pessoa, pode ser, nossa, uma grosseria plena que você fez e que o outro revidou. Ou você, oi? Como você chama? Como é que é? Você gosta de ketchup, então? Que coisa horrível. Você não gosta? Ou, eu também amo. Tanto faz, entende? Pode ser na provocação, pode ser na identificação, pode ser, né, a suposta indiferença, mas então, o que é o começo de conversa? Só isso já dá pano para toda... E você trouxe uma coisa muito engraçada, que é a minha analista, que eu fiquei muitos anos com ela, eu conheci na padaria, com uma piada dela sobre os hambúrgueres que estavam todo mundo comendo, e eu ri da piada, e aí a gente começou a bater papo, e aí eu perguntei com que ela trabalhava, enfim, ela falou que estava escrevendo, aí eu dei uma cutucadinha a mais, ela falou, não, eu sou analista e tal. Eu falei, nossa, que legal, tô procurando uma psicanálise e tal, e fui fazer a entrevista com ela na mesma semana, então foi num papo de padaria que eu a conheci. TV, nossa, isso foi original, nunca ouvi. Porque normalmente indicação, né, a famosa transferência. Sim. O que é que a gente transfere para alguém que a gente confia, que a gente gosta, que a gente quer, né? Não sei.
Então, de alguma maneira, essa é uma transferência original, porque Foi. E foi de cara, porque eu fiquei apaixonado por ela, assim, no mesmo segundo. A gente sempre pede, normalmente você pede uma indicação, sei lá, para o jornalista, para o amigo, para o professor, e de repente é um encontro pessoal, né, de pessoa a pessoa. Mas enfim, a gente está aqui falando de clínica e de análise, eu até me esqueci, me perdi. Qual que era o começo mesmo? Então, eu trouxe essa questão. Vai na imagem. Eu trouxe a questão do isolamento no divã, né? Eu lembro isso, mas assim... olhando para a parede. E aí a pergunta que eu te trago é, do ponto de vista psicanalítico, a palavra isolamento e o sujeito isolado, ele tem algumas decorrências que a gente poderia falar, assim, a priori, do momento que a gente está vivendo? Ou não tem como generalizar isso? Eu vou dizer assim, já preto no branco, já vou chegar no fim, depois a gente abre, mas assim, eu diria que essa situação é como a situação no divã, talvez tenha sido uma boa imagem, assim. O que é esse isolamento? É você estar mais sensível. O que acontece é um desvelamento. Do quê? O que vai ser? Você vai ficar calmo? Você vai ficar mais estressado? Você vai ficar ansioso? Você vai ficar com medo de viver, com medo de morrer, com alegria, com paz? Que alívio que não tem ninguém me cobrando, esse olhar do outro sobre mim. Que terrível. Tanto faz, a reação tanto faz, mas esta situação que a gente está vivendo agora juntos, ela é uma lupa. Ela é uma lente de aumento gigantesca daquilo que é. Eu diria que a gente tem a oportunidade de trabalhar com um microscópio. Então, vamos analisar. Análises clínicas, sabe? Departamento de análises clínicas. Vamos ver o que está acontecendo. Quem é você? O que você está, né? Então, por isso que é quase um micro divã, porque ele vai revelar, nossa, que bom tá aqui, e que eu não estou olhando para você, analista, que está me olhando, deixa eu ouvir aqui na minha viagem, eu estou tranquila com a minha viagem. Ou, não, não, peraí, eu não consigo ficar nesse divã, por que você fica o tempo todo olhando para trás, para checar qual será a reação do outro, e você está inseguro. Tanto que às vezes tem gente que chega e fala, cadê o divã? Por que eu não vou pro divã? Eu queria ir pro divã, né? Ou outros, não, peraí, não quero ficar aqui. Eu posso sentar? Posso voltar? Então tem toda uma... É interessante essa ferramenta, né? Porque, em resumo, o que é? Qual é o lugar do outro para você? E nesse isolamento que a gente está, quem é você com o outro próximo a você, que está com você, ou quem é você que construiu sua vida tal que você agora está nesse isolamento desta maneira. É uma fotografia de você. Sim. É uma fotografia. Então, você fez esse tipo de casamento com esse tipo de pacto e vive com essa pessoa e criou estes filhos. Vamos desenhar uma família. É inevitável você se perguntar, meu Deus, que família é essa que eu criei? Quem é a mulher que está aqui, a mãe que está aqui, ou como é que em alguma medida eu sou fruto daquela minha família que está lá, que não está aqui, ou quem eu trouxe da minha família aqui para essa casa para poder viver. Então eu quis que minha mãe viesse, meu pai viesse, meu tio, minha sogra. Isso diz. Se cada um fizer o seu... Você podia só fazer uma fotografia agora, todo mundo agora, no mundo, faz uma fotografia de onde está neste minuto. Agora, como é este período de pandemia, de convite mundial para isolamento? Faz uma bate. Configura isso. Isso vai dizer de você. Qualquer um. Você recusa isolamento, você não aguenta, você tem que sair.
Você tem que ir para o supermercado, ou você vai andar ou correr na rua, ou você vai para a praia, ou você desobedece, ou você compra o cachorro da vizinha, se você na França, para poder ter uma possibilidade de passear com seu cachorro. Você mente, você... Enfim, você tá revelado. Tá revelado. E se você queria estar com alguém, mas você não tá, revela que o seu desejo você não cumpre. E você diz, eu queria estar, mas não tô, porque na hora não deu, porque a gente estava tentando, porque me enrosquei. Isso revela que você enrola e que você tem esse estilo de se enroscar. Se enrolar realmente no fio da sua neurose, da sua dúvida, de bascular daqui para cá, não quero ou não quero. Se você se precipitou e tá aqui com o namorado que você nem queria, que tá, nossa, como é que eu faço agora? Eu acho que eu tenho que ir embora. Isso revela que você se precipita e que as coisas no espanto e que essa é a sua maneira de fazer vínculo. Ou fazer. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Sim. Não tem escapatória. Tá na lupa. É essa lupa que eu comparei com o divã, porque o divã me dava essa sensação, dali não dava para fugir. O divã, para mim, revelava tudo, né? De mim mesmo. Então, acho que é por isso a sensação de estar aqui nesse lugar, assim, da minha casa. E aí, eu acho que talvez eu consiga te trazer a segunda pergunta, que é: quais seriam as principais diferenças que a gente poderia pensar em pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão em par e pessoas que estão em família? Desse ponto de vista psicanalítico que a gente está falando, né? Porque são 3 situações muito diferentes, né? São 3 tipos de lupas muito diferentes. Sim, eu acho que eu colocaria uma quarta situação, que é nenhuma dessas daí, né? Pessoas que estão na República, que moram com alguém, ou que eu acho que isso também diz, né? Porque não existe. Porque senão a gente está colocando os solteiros e os comprometidos, né? Entendi. Seja com filhos ou sem filhos. Acho que eu abriria mais um pouco, né? O que você está pensando sobre isso, Beto? O que você tem aí alguma... Porque a gente pode falar tanta coisa. Qual recorte você imaginou? Tá. De que ponto de... O que você... Então, eu pensei que, assim, eu tô observando a minha relação com esse momento, né? E ela é muito parecida com a minha relação com a minha psicanálise, com a minha experiência do meu processo psicanalítico. E eu tinha um prazer desse processo psicanalítico. É quase sádico esse lugar meu de gostar de estar ali analisando, overanalisando as coisas, né? E aqui tá me propondo esse momento. E aí, quando veio a pandemia, eu observando as pessoas, eu percebo que cada tipo de núcleo propõe um tipo de dinâmica. Núcleo e dinâmica. Isso. Né? Então, olha, isso já é interessante, né? Porque, assim, eu acho que eu vou... Isso é a fenomenologia, né? Isso é o fenômeno. Porque, assim, tudo bem. Eu sei que eu mesmo usei essa imagem do microscópio, da lente, que amplifica e revela a situação, como você tá, sozinho, em par, tal. Só que agora eu vou pôr uma outra camada em cima de tudo isso. E, assim, isso é a fenomenologia, é o fenômeno tal como ele se apresenta. Mas qual é a sua posição subjetiva dentro dessa fenomenologia? Então vamos lá. Tem várias maneiras de estar sozinho na quarentena. Assim como tem várias maneiras de estar em par na quarentena. Sim. Certo? Então vamos começar por essa complicada. A gente já faz 3D a situação, já monta um edifício. Então a gente já quebrou em 4. Então, por exemplo, você pode viver só ou solteiro, ou você está solteiro tendo um caso, ou você está dentro de uma relação e moram em cidades diferentes, países diferentes, ou tá assim e vai no fluxo, vai e volta, fica uns dias aqui, um dia sozinho, um dia tal. Ou você pode estar
vivendo esse sozinho, que é sozinho mesmo. Você aproveitou para dar um escape do mundo. Uhum. Você fala, não quero fazer ela. Eu quero agora, não tenho que fazer essa cena do laço social. Então, qual é a posição subjetiva dentro disso real, para além das de Playmobil que estão do teu lado? Eu tô com outro, eu quero estar com outro, eu quero no fim do dia conversar com alguém, eu quero fazer uma festinha pelo Zoom ou um encontro pelo Zoom, tomar um vinho com um amigo, eu quero conversar com alguém, eu quero falar com a família, eu quero falar, ou eu quero ficar sem pensar nas pessoas, eu quero tomar meu vinho, fumar meu cigarro, tudo o que eu quiser em paz, não quero ficar trocando com o outro. E isso vale para quem está em par, para quem está em família. Então, em que lugar subjetivo põe o outro? São pessoas que ficam te demandando e das quais você tem que escapar? Porque isso acontece, né? Sim, então você me trouxe uma questão muito legal, que seria então talvez a possibilidade que temos, desculpa se o som cortou, não. Mas temos a possibilidade que temos de olhar a nossa posição subjetiva dentro da situação que estamos, independente de ser par, sozinho, em grupo, em família. Sim, que é relevante. Claro, o real é importante, a materialização do que você construiu, ela é reveladora por si. Então, isso muito da posição. Só que isso é uma camada dessa revelação de quem é você. Tem outras camadas aqui que vão dizer, olha, eu faço uma cena de estar no mundo em par para melhor me proteger do mundo. Então, eu sempre namorei, eu sempre casei, sempre tive com alguém, desde que eu me conheço por gente, desde os 14 anos, e eu tenho 34, mas na prática esse parzinho é só um escudo para me proteger da relação visceral e derrubante, premente que pode existir entre mim e este outro, entre mim e todos os outros. Então é só uma muleta escudo, é um super shield aqui, para eu conseguir viver no mundo. Então eu não consigo não ter namorado. Então eu vou andando de duplinha, sabe? Desde quando eu era adolescente, ia no banheiro com a amiga, tinha a melhor amiga na escolinha, aí tinha amiga para conversar, tinha o parzinho, e agora tem o parzinho, e sou menina, o parzinho é hétero, é menino, então eu vou vivendo de parzinho. Mas na prática, é um viver de parzinho que é assim, ai amor, beleza, então tá, fiz o jantar, tá, vamos comer, tá. É uma sociedade, uma sociedade do domus, do espaço doméstico da casa. Essa sociedade, mas assim, olha, tá, então você fica aqui e eu fico aqui. Tá muito bem, cada um tem seu espaço, tem o meu, é esse aqui, tô aqui dentro dessa redoma, peraí, tá acontecendo alguma coisa? Tá batendo uma angústia? Ah, dá, peraí que eu preciso ler jornal, peraí que eu preciso trabalhar, peraí que eu tenho muito e-mail para responder, peraí que eu tenho que dar conta. Ah, tá com um pouco de angústia, tá estranho, ou enfim, tá com outra mulher, não quero saber. Vai vivendo a tua vida aí, fica só do meu ladinho, como escudo, mas eu não quero saber muito de você, não me atrapalha. De preferência, não me complica a vida, que encheção de saco, né? Não enche o saco. Que, aliás, é uma frase que ficou quase na moda, né? Parentes, porque tem candidato a político que escreve livros dando uma frase assim, né? Mas, enfim. Só para focar aqui no nosso tema, né? Então, se você está em par, ok. É o jeito, é relevante, porque é o jeito que você construiu o seu elo com um outro próximo. Agora, que tipo de par? Que tipo de elo? Peraí. Então fala mais. Entende? A análise, como você tem experiência, enfim, ela nunca fica aqui. Ela vai na outra, e na outra, e na outra, e na outra, até você falar, peraí,
Então, isso daqui é um casamento todo feito para esconder 2 solteiros? Ah, tá. Entendi. São 2 solteiros que fazem sexo ou que nem fazem mais. Que aí, como é que eles erotizam ou não? Ou eles precisam ser 2 solteiros que coabitam, e tem 40 anos de coabitação, para trepar. Uhum. Porque se começa a esbarrar um pouco de água em mim, do que é o outro, de uma vulnerabilidade do outro, ou de uma arrogância, ou de uma insegurança, ou de uma vaidade, ou de uma burrice, tudo aquilo que quando a gente mora junto a gente vê, se começa a respingar muito, nossa, destesei total. Não vou sustentar isso daqui, não quero mais, não me interessa mais, tô fora. Né? Agora, somando a primeira questão que a gente estava olhando com essa segunda, a gente consegue fazer uma dança entre essas duas coisas, né? Talvez, que é esse momento de isolamento, estamos expostos a essa possível pergunta para nós mesmos, se quisermos. Senão também a gente fica buscando distrações e coisas para fazer, para não dar conta desse olhar que está posto, talvez pela primeira vez, né? Na pós-modernidade, assim, de maneira forçada. Um posicionamento global em que todos estão com isso diante de si, sabe? Com essa possibilidade diante de si. Planetária, né? Em escala planetária, porque isso é uma outra camada importante, que é assim, se a gente tinha dúvida de que isso, enfim, acho que eu já falei isso, eu não lembro se a gente já fez vídeos específicos sobre isso no canal, mas assim, agora é um momento muito importante, privilegiado, é uma oportunidade da gente marcar a consciência radical do planeta como um coletivo único. Então, se os ambientalistas estavam dizendo isso, se a crise do ambiente revela isso, que o ciclo da água é um só, que o ciclo da floresta é um só, que o ciclo do ar é um só, porque a Terra, não dá para fazer barreira nacional, né? Para a água, para o ar, para a Terra, não dá. Como é que você vai conversar sobre isso com todo mundo? E não é só a natureza, é também pessoas. As pessoas, elas migram no mundo. As riquezas migram, o capital migra, o trabalho migra. O trabalho mudou das indústrias, da Revolução Industrial, que pilhou o Império Norte Ocidental, Europa e América, sobretudo, migrou, e algo de Japão migrou para China, Malásia, Vietnã. É a base industrial, só que a base intelectual, o capitalismo do conhecimento, continua nesse hemisfério norte, mas também está ali. Então, é o conhecimento que é a mercadoria mais valiosa hoje, que vai ou não nos propor vacina, mas certamente vai nos propor medicamentos e qualquer. Tem bilhões de pessoas, bilhões de dólares e muitos centros de pesquisa com computador de altíssima voltagem para equalizar quais são os melhores antivirais, para escolher um anti-inflamatório, mais antiviral, provavelmente mais um antiespessante sanguíneo, e essas 3 bases de tipos de medicamento vão criar um coquetel para a gente se curar agora. O que é isso? Isso é pesquisa global. Somos um coletivo humano. A gente tem um vírus que é inumano. Eu diria que é vivo. Tem uma discussão se vírus é ser vivo ou não, né? Enfim, ele está dentro do ecossistema da vida. Então, ele é parte, ele é agente importante, vírus, bactéria, humano, animal, vegetal, pedra, tudo. Então, é um ecossistema global, o vírus é uma peça disso, os medicamentos são peça disso, e as mentes humanas criativas para dar conta
desse descasamento humano-vírus, que tem que descasar, para barrar essa reprodução mútua, né? Para barrar, eu aqui alimento tuas partículas aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que dar o meu dado para você. Eu sou chinês, você é neozelandês, ele é brasileiro, ele é italiano, ele é inglês, a gente tem que partilhar. Não tem como, então é um coletivo. Para voltar na conversa anterior, a gente é um coletivo, seja um coletivo de 2, de 1, de uma microfamília, né? Família nuclear, pais, filhos, seja família ampliada, onde tem 3 gerações pelo menos, os enteados, quando migram os filhos de diversos casamentos, fica numa guarda compartilhada aqui, outro ali. Tudo isso é coletivo. Acho que esse é um grande conceito do presente. Já era, mas é um grande conceito. Eu acho que isso, sim, isso é inédito. A gente não dá mais para fingir. Você pode criticar tipo de coletivização ou globalização. Você pode falar, não, porque a globalização neoliberal, ela é sem lei, ela aumenta a desigualdade, aumenta a injustiça, ótimo, vamos nessa discussão, ok. Piketty, enfim, todos os economistas e os teóricos, né, filosofia econômica, como é que você vai pensar isso? E a circulação dos ecos, das caras. Mas assim, não dá para você dizer que não existe. Não dá para você falar, bom, a resposta eu já sei. É um hipernacionalismo. É fechar a nação. É fazer muro. É fazer barreira. É fazer pátria amada acima de tudo. Não funciona. Esse estatuto ficou claro que não funciona, né? Não vai funcionar. Você pode se proteger. É incrível a gente poder não se conhecer e falar, bom, eu estou no Brasil, você está no Brasil, você fala uma língua que eu compreendo e a gente está aqui conversando agora. É incrível. Então, não é que não é um lugar comum e fazer um território comum e fazer uma nação, mas é uma espiral. A gente está num sistema com múltiplas espirais e elas vão, né, do indivíduo ao global, passando... Exatamente isso que estava na minha mente. Que você fez uma conexão muito clara entre a possibilidade individual de se ver no núcleo e se entender, e a gente, quanto nação, fazer isso, e a gente, quanto planeta, fazer isso, né? A gente está num momento muito oportuno para esse conjunto, né? Quase que inevitável, né? É inevitável e não são excludentes. Isso que é o mais interessante. Não precisa ser excludente você dizer, bom, há um globo e há uma casa. É o global junto com o local. Então, assim, eu quereria que tivesse, como eu falei, sei lá, esses dias, assim, eu queria que tivesse uma prefeitura da minha quadra, como tem em Brasília. Tudo bem que Brasília é super quadra, tem vários prédios, tem uns 10, 12 prédios em cada quadra, mas cada uma tem uma administração autônoma. Eu acho que a gente tem que fazer instâncias políticas cada vez mais abrangentes, mas guardar o local. Assim como tem o síndico de um prédio, aí tem talvez a quadra. Talvez um espaço de 5, 6 quadras, porque tem o parque, tem a praça, tem a rua. Como é que você vai fazer um aglomerado muito menos amplo como uma administração regional de Pinheiros? Administração regional da Lapa. Que ela é abstrata, né? Praticamente. Ela é gigante, é uma burocracia um pouco, né? Então, assim, como que a gente vai se conhecer? Como a gente vai democratizar na prática? Como a gente vai debater? Isso é política. Isso é pública, é arena política. Então, a gente está entendendo que não tem como despolitizar. Eu até falo que a gente precisaria ter aula de, assim,
Damares vai me bater, mas assim, é fundamental aula de sexo na escola, aula de política e aula de economia. É assim, talvez a gente possa pôr nomes mais educação sexual, educação política e educação econômica. A gente tem que saber quem sou eu, quem é o outro, o que é lei, o que é limite, qual é o sentido de lei, o que é Constituição. O que é a Constituição? A gente tem o presidente da República que não sabe o que é Constituição, nem sabe o que é lei. O conceito radical de lei, o que é público. De onde veio, né? Qual a história disso? Tem história. E é bonito isso. É assim, é muita porrada, é muita força física bruta, é muito tiro, é muita perseguição, é muita religiosidade para a gente construir uma coisa chamada Estado laico. Estado laico democrático de direito, com subjetividades individuais relativamente autônomas, porque imagina, a psicanálise não pode trabalhar com a ideia de autonomia de sujeito, mas enfim, com alguma autonomia da consciência, sim, uma responsabilização, sim, em que você diz, olha, então vamos construir essa arena de debate. E a coisa pública não é a coisa da família, não é a coisa do privado. A gente já descobriu, a gente já se matou muito na história. Então, a gente já entendeu que seria mais inteligente outras maneiras de viver. Isso é educação política, isso é polis, isso é a cidade, isso é o debate. E assim, tem um monte de adulto pagando aula para aprender educação financeira. Não tem? Então, assim, você não conhece um monte de gente que fala um monte. Sim. Endividei no cartão de crédito, não sei o que fazer, como estou, né? O que é juros? Mas espera aí, juros subiu, desceu, ou tinha um fundo de renda fixa, tá negativo, a renda fixa, se a renda é fixa, como o tesouro baixou, a ação nem vou discutir, que caiu 30%, 36%, 42%, 8%, subiu em abril, maio, o que é essa gangorra? Então, assim, tem que ter aula de educação econômica básica. Na básica. Né? Pra gente, assim, saber saber o que significa, né? Saber para que se usa. Saber o que é o real. O que é o real? Porque senão a gente vai no fake. A gente vai no falso, na ficção, no delírio, nos mecanismos de defesa mais arcaicos. Que é psicotizar, que é conspirar, teoria da conspiração, teoria paranoide, medo da invasão do objeto intrusivo. Tudo isso é mecanismo de defesa muito, muito primário. Na tua visão, ela é pessimista ou otimista, ou algo entre as duas coisas nesse momento, no sentido de a encurralada que o vírus nos colocou, vamos pensar quanto Brasil, mas que isso pode ser pensado quanto planeta também, mas a encurralada que o vírus nos colocou no Brasil nos dá ferramentas mais fáceis de reconstruir esse lugar ou dificulta essa construção individual de consciência e possível cobrança de uma mudança para um conhecimento melhor coletivo? Nossa, o Brasil está longíssimo disso. Brasil, sim. Como país, como nação, sim. O Brasil é doente, Beto. Não, eu sei. Não tenho a menor dúvida disso. Mas problema. O Brasil está com problema. Eu acho que a gente concorda com isso, várias pessoas concordam com sim. isso. Cada vez mais pessoas concordam com isso. E a gente está com problema, a gente tem vários problemas. Que bom que a gente tem vários problemas há muitos séculos. Um nascimento meio torto, né? Macunaímico. Total. Como é que a gente vai poder saber mais? Ter mais consciência? Poxa, essa é uma excelente pergunta.
Eu trabalho disso, você também. Então, a gente está, de alguma maneira, buscando fazer ações das mais variadas para que a gente possa acordar com menos dor. Parece que está doendo muito acordar desse pesadelo que a gente inventou para nos defender da realidade. Então é tão paradoxal que a gente vai cavando um buraco de proteção, só que quanto mais a gente cai, a gente tem tanto medo e a gente está tão desamparado que a gente cava um pouco mais para se proteger mais e fica mais desamparado. Então, o que eu diria? Como é que a gente vai sair dessa? Não sei. Experimentando e se reinventando. Realmente não ter que sair e não ter que ser presa para ser mobilizada a sair. Eu espero essas duas coisas. Mas eu acho que eu sou muito, muito gentil e muito pequena para ser aprisionada. Mas assim, porque eu estou falando tudo o que eu quero, certo? Sim. Falando livremente e gosto, né? Por favor, faça. Me interessa, né? O que eu vou fazer, assim? Mas nem tô... Me bate uma curiosidade da coincidência em que se encontra o Brasil doente, que sempre foi, mas está talvez nos seus estados mais doentes da história, em ressonância com esse momento mundial, né? Então a gente está duplamente cercado e na encruzilhada, né? E como achar alguma visão otimista no meio disso, entende? Porque o pessimismo está posto, né? Dessa situação. Mas se a gente voltar lá no começo da nossa conversa... Gostaria de achar uma visão otimista no meio disso? Não sei se otimista ou... que abrisse pelo menos um leque de opções de pensamentos, entende? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? De repente olhar, como a gente falou lá no começo, em que, como nós estamos encurralados, o jeito é olhar para a gente, daqui de olhar para a gente, exteriorizar isso e fazer as mudanças para fora, né? Então, eu diria o seguinte, não sei se isso é da ordem do ótimo ou da ordem do péssimo. Eu acho que não é nenhum dos dois. Nenhum dos dois, né? Eu acho que eu não trabalharia com nenhuma dessas nomeações, mas eu gosto do real. Embora ele seja inalcançável em última instância, sempre em mutação e a gente sempre equivocado, assim como a verdade, né? Como dizia Lacan, ela é sempre patuta, ela é sempre não toda. É sempre alguma coisa que ao dizer já é um meio dizer, porque o que você disse já não pode... Enfim, a palavra ela é pequena para abarcar o que é real. Isso é Clarice Lispector também, mas na medida de todas essas limitações, ainda assim eu acho a verdade mais interessante. Doa a quem doer. Eu acho que o real, ele sempre é mais interessante. Porque a gente está numa cultura doente também, não só o Brasil, mas assim, uma bunda de mulher, um corpo de homem, de mulher, eu acho que ainda é mais interessante tal como se apresenta. É que a gente faz Pantone, né? A gente faz foto. Eu também faço. Às vezes eu tenho que fazer umas coisas. As pessoas falam, então tá bom, vamos fazer maquiagem, vamos fazer... Pode pular, não precisa. Não, vamos fazer, tem que fazer, porque olha só. Nossa, mas como assim? Você não bota isso, você não bota aquilo, você tem um olho tal, mas você tinha que carregar na bolsa o rímel, máscara, você tem que... Entende? Então, a nossa cultura, ela é profundamente fóbica de real. Ela tem medo do real, ela não pode envelhecer, ela não pode
enrugar, ela não pode dobrar, não pode ser pequena, grande, feia. Sentir dor, sentir incômodo, sentir angústia. Eu acho isso uma loucura, você não acha? Acho Total. que assim, por um lado talvez seja ótimo, porque eu ganho minha vida a partir de uma certa coragem de poder escutar o real. Não é nada mais complexo que isso. Não é muito difícil. Mas é escutar e sustentar o outro no seu processo radical de fazer essa escuta de si mesmo no que pode ter de mais real, inclusive da condição de vulnerabilidade do humano, de fragilidade que é a nossa, de... Enfim, que é isso? Enfim, de repente aparece um vírus e você fala, meu Deus, ferrou, porque... Então, vai morrer. Tá morrendo. E assim, tá morrendo e os caras estão chegando no número, né? Eles estão pesquisando qual é o número real, porque é subnotificado, sim. Por mais que você queira ter teoria de uma conspiração estranha que vai dizer que, na verdade, nem tem o vírus e nem tem tanto assim, porque está hipertrofiado esse número para tirar o presidente, o governo. Enfim, o número, em princípio, o cálculo diz que é entre 12 e 14 vezes os números confirmados. Então, assim, se a gente não conseguir agora, né, esses feriados agora em São Paulo, que é a cidade mais densamente povoada do hemisfério sul inteiro, se a gente não conseguir barrar um tanto agora, assim, vai morrer muita gente. Então, por que você quer fazer festa agora? Eu pergunto. Por que você quer fazer festa, churrasco, piscina? Como? Por que a gente não pode barrar um pouco um princípio do prazer agora em nome da realidade? Um pouco, semanas, meses, poucos, 2, 3 meses. Como a gente não consegue suportar o mínimo de frustração e viver tudo como uma gigantesca privação? E a privação é imaginária, né? Sim. A privação, ela é sobretudo imaginária. Eu me sinto privado de tudo que eu imagino tendo direito a. Tendo um direito naturalizado de viver num gozo, num prazer e num... Gente, quantos anos você tem? 1? 2? Não é isso? Eu preciso desse peito agora? Então, olha que curioso que você me traz, porque a palavra otimismo que eu utilizei, né, numa tentativa de localizar de que ponto a gente está olhando, tudo isso que você me traz eu vejo com grande otimismo. Toda essa dor e essa catástrofe e essa possibilidade da privação, ela me parece muito otimista, principalmente na situação em que o país se encontra. Através dessa dor, talvez possa ser localizada alguma consciência a respeito de algo, entende? Não tem conhecimento sem dor. Não só entendo, como eu tô com você. Eu acho que, assim, não tem vivência fundamental, subjetiva, que transforme sem sofrimento. Não tem. É assim que a gente aprende a falar. Você aprende a falar porque você não domina aquele outro que está toda hora indo embora e que até que você fala ma. E você vai na sílaba mais fácil em todas as línguas do planeta, que é juntar a sua boca para você fazer apelo ao outro. É um apelo desesperado. Sim. É um apelo desesperado. Você tá com medo de quebrar. Você tá com medo de cair em pedaços, de desaparecer. Então, apela. Então, a gente poderia dizer que é um otimismo às avessas, né? O que eu estou propondo aqui. É um otimismo paradoxal. É você poder, para voltar lá no comecinho da conversa, né? Como é que é você estar sozinho na quarentena?
É você saber conhecer melhor até o que você faz para não permanecer num lugar de uma solidão radical, de não laço social. Então, teu corpo está aqui, mas com quem você faz laço? Quem se procura, quem te procura, como você conversa, o que você quer saber, o que você quer pesquisar, como você trabalha, que ideias você teve. Eu já tive, nossa, umas 500 ideias de trabalho. Estou implementando 2, assim, mas né, de projetos. Você fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa nesse momento. Aí você vai lá, começa a agir, e você vê que a coisa flui. Então, eu acho muito curioso esse tempo que a gente está. Porque ele dá medo, ele dá uma angústia, mas aí você vence, pilha e você começa a rebanhar. Você vai no redemoinho da libido, você vai numa chave, aí você fala com um, você lembrou daquela amiga, que lembrou daquele outro. Vamos fazer. Vamos implementar. Não sei quando, de madrugada, eu tenho um segundo de tempo, mas aí você viu como foi difícil a gente fazer essa live, hein, Beto? Levou um tempo. Então a gente foi indo até que a gente conseguiu. A gente tem 8 minutinhos, mas menos que isso até, pra gente não cair na frente de todo mundo, a gente dá tchau antes. A última pergunta que estava aqui, a gente não vai conseguir entrar nela, mas era falando sobre Apocalipse e Armagedon, que é uma imagem que está muito na cabeça do coletivo, né? A gente ouve muitas teorias que falam sobre esse lugar e há muitos séculos os humanos buscam por esse lugar da finitude, né? Do acabar com tudo. E quando você fala que o Brasil vai morrer e está morrendo, também vejo com um olhar paradoxal, porque pode vir um novo Brasil a partir daí, otimista, ou realmente a gente pode cair numa vala e não conseguir sair, né? Tem essas 2 possibilidades postas. Mas para a gente finalizar assim com essa imagem apocalíptica, que você pensa assim a respeito desse coletivismo, dessa morte absoluta, desse Armagedon plantado na mente do coletivo? Eu vou te falar, eu respeito muito todas as grandes condensações simbólicas, como eu vou chamar. E, independentemente de existência de deuses ou de sistemas ideológicos, qualquer sistema de pensamento ele vai marcar alguns lugares, topos de importância, que é a cifradora de sentido, né? Então é quase arquetípico, um lugar de um arquétipo simbólico. Então o juízo final, o final dos tempos, o Apocalipse, Armagedon, enfim, são todas imagens que refletem um sonho profundamente humano e que pelo amor de Deus. Eu li o seu lábio agora na hora que você falou, mas se você puder repetir, travou. O sonho de que isso aqui acabe, pelo amor de Deus, e que tô cansado de segurar a vida. E me dá muita angústia imaginar que a minha vida, ela é tão frágil e tão pequena que ela vai ser transmutada em outra, que vai virar outra, que eu sou só uma pecinha muito pequena de um grande ciclo, não diria infindável, mas muito vasto da vida. Então, essa ideia... Acostume-se com isso, né? Eu diria isso. Mas, aí, teorias de fim e de começo. A gente diz, ouve o Gênesis, ouve a instauração. Temos 2 minutinhos. Acabou de aparecer aqui para mim. Ouve o início. Deuses criaram, os planetas se encontraram, a estrela que estava na água, que veio da lua, da costela, que virou a terra. E haverá o fim.
haverá o fim, haverá um juízo. Se houver um juízo, que maravilha. Você tem chance de ser eleito, você tem chance de ir para algum lugar. Não é? Então, olha, a imaginação humana é vasta, viu? É vasta. Maravilhoso. Vamos encerrar, porque senão a gente vai cair. Eu queria te agradecer muito por esse papo. Foi muito divertido sair para tomar um drink com você, virtualmente. Muito. Você pagou a conta. Muito feliz mesmo. E todo mundo que entrou aqui, muito obrigado por estar com a gente. Eu não consegui ler as perguntas, porque eu entro no papo aqui e aí eu não consigo ler e ouvir ao mesmo tempo, e pensar ao mesmo tempo. Ainda mais com a velocidade que a Maria propõe pra gente de pensamento. Mas eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Então tá bom. Até o próximo drink. Até o próximo drink. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.